E aí, galera, bem-vindo para o próximo podcast. Antes de tudo, curta, compartilhe e se inscreva aí no canal. Bom, no vídeo de hoje eu quero comentar sobre algo que eu tive até uma curiosidade aí, eu quero compartilhar com vocês. Vocês comentam aí se faz sentido, se não faz, se para vocês isso aqui talvez seja só uma parada minha, mas eu percebi uma coisa, cara, que diferente daquilo que é senso comum e daquilo que eu aprendi, quando você tem família ou quando você está construindo a sua família, diferente daquela ideia de que você fica mais forte, de que você fica mais seguro, a grande verdade é que você fica muito inseguro, tá? Olha só um exemplo. Eu fui num rolê num parque, e aí, né, nesse rolê que eu fui num parque, eu fui com uma mina. Só que era só uma mina assim que eu fico, né? Então, tipo assim, não era uma família, não é uma pessoa que eu tô ali bolando ter filhos, nem nada disso. Mas só pelo fato de eu estar andando com ela naquele parque e vendo outros caras também lá, eu percebi uma coisa que, tipo assim, aquilo ali, não é que ela roubava a minha energia, mas aquilo ali parecia que, tipo assim, eu tinha cumprido meu papel. Eu lembro que eu sentei lá na grama lá e tal, fiquei de boa com ela lá. E aí eu senti que, tipo assim, eu falei, nossa, cara, parece que eu tô me castrando, sabe? É muito estranho. E, tipo, mesmo eu, no caso ali, só indo lá pra ficar, né? Só ficando mesmo e curtindo o ambiente. Então eu fiquei realmente com isso na cabeça, por quê? Porque eu comecei a observar os outros caras. E os outros caras que estavam nesse mesmo ambiente, nesse mesmo local, eles ficavam meio que. É como se eles tivessem, sabe aqueles preso antigo que a gente via no desenho, que ficava com aquelas bolas no pé, uma corrente, e o cara ficava preso ali, forçado a trabalhar o resto da vida, porque como punição, né? E aí ele ficava com aquela bola de ferro gigante, aquela esfera gigante. E eu vendo isso, né? Eu percebendo que é quase a mesma coisa, a sensação, a energia que quando você tá, por exemplo, seja você namorando ou não, né? Ou você, vamos dizer assim, nessa direção ou fazendo algo desse tipo, quase, né? Para esse tipo, você meio que fica estranho, cara. É como se você estivesse se castrando. E é muito doido isso, cara, porque eu sempre senti isso, entendeu? Não é só de hoje. Eu não sei se vocês também têm a mesma sensação, é uma sensação muito estranha de que você, por exemplo, é como se você sentisse no seu lado biológico, mas você não sabe explicar isso, que você já cumpriu o papel, né, de espécie, por exemplo. É a mesma coisa quando você não tem namorada, não tem ficante, não tem nada, e aí você se desenvolve muito mais e de repente, quando você consegue uma namorada, uma ficante, você para de fazer aqueles esforços que você fazia anteriormente em alguma coisa. Ou seja, aquela sua energia que era muito brutal antes, ela se torna reduzida e tipo, diferente daquilo que a gente escuta, né? Que o cara começa a se motivar e tal. Não, ele só fica muito preguiçoso, ele fica muito acomodado, por quê? Porque ele já conseguiu, entendeu? E é tipo um lado biológico dele que fala, ó, você já conseguiu, cara, fica aí de boa. Eu não sei aí, né? Tem muita gente que me escuta, talvez, algumas porcentagens, uns 10% aí tem namorada ou ficante aí, ou mais, né? Uns 10% talvez namoram aí, né, dos que me escutam. Uns 20, 30, 40 aí por aí só ficam mesmo. E outros não quer nada com nada, tá ligado? Então, tipo, eu não sei se é brisa minha, se isso faz sentido. Comente aí, né, se você percebeu isso, que você era muito mais produtivo antes, quando você não pegava ninguém, quando você nem sequer namorava, ou qualquer parada assim, e você começa a se tornar menos produtivo quando você consegue pegar mulher, quando você consegue coisas desse tipo. Comentem aí que eu tô curioso para saber isso porque é muito diferente daquilo que o pessoal fala. E se você sai para um shopping, por exemplo, ou para uma loja, você vai perceber isso também. Você vai perceber que aqueles caras, eles ficam meio que muito para baixo, entende? É como se, no fundo, eles soubessem que, tipo, o papel dele já está feito, a missão dele é aquela ali,
E aí, diferente daquele cara que agora vai ganhar uma energia, uma motivação para construir e fortalecer aquela família ou qualquer coisa do tipo, aquele relacionamento, o cara ele entra no estado de. Ele fica acomodado, tá ligado? E isso é perigoso demais, por quê? Porque nisso o cara acaba, sei lá, engordando, nisso o cara acaba ferrando outras questões, né? Abrindo mão muitas vezes de objetivos individuais, né? Porque ele começa a colocar objetivos com outra pessoa e acaba esquecendo dele. E nessa coisa ele acaba se tornando um cara assim não desejável, tá ligado? Ele torna um cara assim que ele não é interessante para outras minas, porque ele pede resiliência, e se ele não é interessante para outras minas, ele não é interessante para a mina dele. E é legal você pensar isso, que se você deixa de ser interessante para outras minas, significa que a sua mina já não te acha interessante. Só que ela não fala assim de cara por quê? Porque ela tá contigo e talvez ela tá esperando algo melhor aparecer. Pense nisso, cara. Se você não é um cara interessante para outras minas, você basicamente não é interessante para a mina que você tá. Talvez alguns aqui vão argumentar que não faz sentido, né, essa parte, mas faz muito sentido e você vai perceber isso, né, justamente quando ela tomar a ação de simplesmente sair fora, né. Mas eu noto isso, que o homem quando ele está só, quando ele está sozinho, quando ele quer conseguir alguma coisa, quando ele está tentando, ele parece que tem uma força, uma energia, uma motivação, tipo, quase que infinita. E depois que ele consegue, ele meio que fica tipo, beleza, sabe? Então, eu vejo que é perigoso você, por exemplo, levar realmente a sério a monogamia nesse sentido, eu digo. Eu digo a sério em um ponto onde você se acomoda, tá? Esse é o perigo, ao meu ver, da monogamia, porque ela gera essa comodidade, ela gera essa sensação de que você venceu. Quando você pega outras minas, querendo ou não, quando você está pegando outras, você ainda ganha uma certa resiliência, né, que é uma parada que você vai ter que ter, independente, e ainda por cima vem, vamos dizer assim, acompanhando do fato de que você se torna atraente para sua mina, você se torna atraente para um monte de mulher porque você consegue desenrolar com outras mulheres. Então, tipo, é muito doido isso, né? Como o fato de você estar com uma parceira, ou você estar com uma mina legal, uma mina que você considera interessante, por aí vai, faz com que você fique fraco, né? Você comece, tipo, você tá lá em cima e você começa a cair, entendeu? Você começa a descer, entendeu? Então, eu acho que é interessante esse vídeo tanto para caras que não se, nem sequer quer saber de relacionamento, quanto para caras que querem saber de relacionamento, ou para alguns que não tá nem aí, né? Que no final é realmente isso, cara. É tão doido isso que você sente isso de dentro para fora. É biológico também, né? Você conseguir, por exemplo, no topo da cadeia alimentar, né, vamos dizer assim, as minas que outros caras queriam e tem uma facilidade absurda, é perigoso porque isso te coloca em um estado de acomodação, porque você já tem aquilo que outros caras não têm. E, de novo, é uma parada que você sente de dentro pra fora porque é biológico. Então, tipo, pega exemplo de um cara que tá casado e teve filhos. Cara, ele não tem motivação nenhuma. Por mais que era para aquele cara ter motivação, porque ele tem filho, ele tem uma mulher, ele tem contas, a grande verdade é que a motivação, ela só acontece, ela só realmente tá no indivíduo quando ele é solteiro, quando ele não tem nada, quando ele recebe um monte de fora, porque esse indivíduo ele tá assim se desenvolvendo, né? Ele usa aquilo como combustível. Alguns aqui vai falar, pô, mas isso daí é coisa de gado e um monte de coisa. Não, cara, a grande verdade é que isso aqui está acima do controle humano, né? Acima do nosso controle social. E antes que você pense de novo que isso aqui é coisa de gado, até você mesmo pode ver isso, né? Que você, o exemplo, não sei né, o nível que você está hoje, mas você pode notar isso, que você, antes de conseguir o que você consegue, facilidade com Minas, você era um cara muito mais motivado e tinha muito mais vontade, entendeu? Eu nem digo vontade de pegar a mulher em si, não é isso, mas pelo fato do foco ser, por exemplo, mulheres, você tinha um compromisso muito mais em evoluir, né? Seja fisicamente e financeiramente. E quando você consegue isso, você meio que estagna, vamos dizer assim. Comentem aí
E isso aqui explica muito porque o casado ele começa a avacalhar, né? E porque o cara dentro do namoro ele começa a avacalhar e começa a se tornar um cara não atraente para outras minas, com o que é um resultado que gera, vamos dizer assim, atração para outras, para sua própria mina. Então, é até uma medição boa, cara. Se você não é atraente para outras minas, significa que você já não é atraente para sua mina, independente do que ela fale. É isso aí, tamo junto. Curta, compartilhe, se inscreva aí e é nóis.